Será que a Inglaterra predomina? Pouco antes da Revolução Americana, a maior parte da riqueza dos Estados Unidos estava nas mãos dos donos de terra. Mais da metade da terra pertencia a pessoas nascidas na Inglaterra ou nascidas na América de pais ingleses. Será que mais da metade da riqueza dos Estados Unidos hoje é de origem inglesa? Não. Um dos maiores mitos a respeito da riqueza nos Estados Unidos se relaciona com a origem étnica. Há muita gente que pensa que a população afluente da América é composta predominantemente dos descendentes diretos dos colonizadores ingleses. Vamos examinar essa hipótese objetivamente. E se o país de origem fosse o principal fator para explicar a variação da riqueza? Se assim fosse, poderíamos esperar que mais da metade da população milionária da América tivesse antepassados ingleses. Contudo, não é o que acontece. No nosso levantamento mais recente, pedimos aos milionários que designassem seu país de origem, ou de seus antepassados, ou sua origem étnica. Você pode ficar surpreso com os resultados. Os que designaram inglês como sua origem étnica compõem 21,1% da população milionária. As pessoas de origem inglesa compõem 10,3% da população de lares americanos em geral. Portanto, os milionários americanos de origem inglesa são mais predominantes do que seria de se esperar, dados os seus números na população americana como um todo. 10,3% versus 21,1%. Em outras palavras, este grupo tem uma proporção de concentração de milionários de 2,6. 21% de todos os lares milionários divididos por 10,3% de todos os lares chefiados por pessoas de origem inglesa. O que significa que pessoas de origem inglesa têm 2 vezes mais probabilidade de chefiar um lar da categoria milionária do que seria de se esperar em vista da porção que ocupam no total dos lares americanos. Contudo, que porcentagem do grupo de ascendência inglesa está na categoria de milionários? Você esperaria que o grupo dos ingleses estivesse em primeiro lugar? Na verdade, está em 4º lugar. Segundo a nossa pesquisa, 7,71% de todos os lares da categoria inglesa têm um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Existem 3 outros grupos étnicos com uma concentração milionária significativamente mais alta. Como é possível que o grupo de ascendência inglesa não tenha a maior concentração de lares milionários? Afinal, eles foram os primeiros europeus a chegar ao Novo Mundo. Com isso, estavam bem posicionados para tirar vantagens econômicas da terra da oportunidade. Na América colonial de 1790, mais de 2/3 dos lares eram chefiados por um trabalhador autônomo. Na América, as realizações da geração atual são um fator mais importante para explicar a acumulação de riqueza do que os acontecimentos do passado. Como já dissemos, a maioria dos milionários americanos de hoje, cerca de 80%, é composta por ricos de primeira geração. Tipicamente, as fortunas que essas pessoas construíram serão completamente dissipadas pela 2ª ou 3ª geração. A economia americana é fluida. Há muitas pessoas hoje que estão a caminho de se tornarem ricas. E há também muitas outras que estão gastando todo o seu dinheiro e que irão sair da categoria dos afluentes. Grupos étnicos vencedores. Se o grupo de ascendência inglesa não tem alta concentração de lares milionários, então qual é o grupo que tem? O grupo russo está em primeiro lugar, os escoceses em segundo e os húngaros em terceiro. Embora o grupo de ascendência russa componha apenas cerca de 1,1% de todos os lares da América, cerca de 6,4% de todos os lares milionários. Estimamos que cerca de 22 de cada 100 lares chefiados por alguém de ascendência russa tenham patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Isso está em forte contraste com o grupo de ascendência inglesa, no qual apenas 7,71 de cada 100 membros são milionários. Quanta riqueza os milionários russo-americanos têm no total? Estima-se que 1,1 trilhão, ou seja, 5% de toda a riqueza pessoal na América hoje. Como se explica a produtividade econômica dos russo-americanos? Em geral, a maioria dos milionários americanos é proprietária administradora de firmas.
Os russos, em números desproporcionais, também são proprietários administradores de firmas. E mais, parece que entre os russos, esse espírito de empreendedor passa de geração em geração. O grupo de ascendência húngara também tem forte inclinação empresarial. Este grupo representa apenas 0,5% de todos os lares do país. Contudo, ele compõe 2% dos lares milionários. Contraste este fato com o grupo de origem alemã, que compõe cerca de 1 em cada 5 lares, 19,5% do país. Apenas 17,3% de todos os lares milionários são chefiados por pessoas de origem alemã, e apenas cerca de 3,3% dos lares alemães estão na faixa dos milionários. Escoceses pão duros. O grupo de origem escocesa compõe apenas 1,7% de todos os lares, mas ele responde por 9,3% dos lares milionários da América. Assim, em termos de concentração, o grupo de origem escocesa tem mais de 5 vezes, 5,47, a quantidade de lares milionários do que seria de se esperar dada a fatia representada, 1,7, dos lares americanos. O grupo de origem escocesa vem em segundo lugar em termos de porcentagem do seu clã que está na lista dos milionários. Quase 21, na verdade 20,8 em cada 100 lares escoceses são milionários. O que explica esta alta colocação? É verdade que muitos escoceses estavam entre os primeiros imigrantes a vir para a América, mas esta não é a razão principal da sua produtividade econômica. Porém, sua concentração é muito mais baixa do que a dos escoceses. Considere também que os escoceses não desfrutaram do mesmo status econômico sólido dos ingleses nos anos em que a nação estava na infância. Dados esses fatos, seria de se esperar que o grupo de origem inglesa tivesse uma concentração mais alta de lares milionários do que o grupo escocês. Porém, o que ocorre é o oposto. O grupo de origem escocesa tem nível de concentração quase 3 vezes maior do que o grupo inglês, 5,4 por 7 versus 2,6. O que então torna o grupo escocês tão especial? Se um grupo de origem tem uma alta concentração de milionários, quais deveriam ser as características de renda desse grupo? A expectativa é que esse grupo teria uma concentração igualmente alta de geradores de alta renda. A renda tem uma alta correlação com o patrimônio líquido. Mais de 2/3 dos milionários da América têm uma renda familiar anual de $100.000 ou mais. E, de fato, essa correlação existe para todos os grandes grupos de origem, exceto um, os escoceses. Este grupo tem um número muito mais alto de lares com alto patrimônio do que se poderia explicar apenas pela presença de lares geradores de alta renda. Os lares escoceses geradores de renda compõem menos de 2% de todos os lares de alta renda da América. Mas lembre-se que o grupo de origem escocesa responde por 9,3% dos lares milionários da América. Mais de 60% dos milionários de origem escocesa têm uma renda familiar anual de 100 mil. Nenhum outro grupo de origem tem uma concentração tão alta de milionários a partir de uma concentração tão pequena de lares geradores de alta renda. Se a renda não explica a riqueza dos grupos escoceses na América, quais os fatores que esclarecem esse fenômeno? Há vários fatores fundamentais. Primeiro, os escoceses americanos tendem a ser frugais. Dada a renda em domicílio, há uma expectativa matemática correspondente do nível de consumo. Os membros deste grupo não se encaixam nessas expectativas. Em média, eles vivem muito abaixo da norma. Em várias categorias de renda, muitos vivem num ambiente de relativa escassez, criado por eles próprios. Muitos lares de origem escocesa com renda anual de 100 mil consomem no nível típico de um lar americano com renda anual de 85 mil. Ter uma renda frugal lhes permite economizar mais e investir mais do que os outros que estão em grupos de renda semelhantes. Assim,
O mesmo lar escocês gerador de uma renda de 100 mil economiza e investe no nível comparável à família americana típica, que ganha perto de 150 mil por ano. Nos capítulos seguintes, revelaremos dados das nossas pesquisas que mostram os preços mais altos que os milionários típicos já pagaram por ternos, sapatos, relógios e veículos. Um número significativamente maior de milionários com ascendência escocesa relatou que pagava menos por cada item do que a norma para todos os milionários da amostra. Por exemplo, mais de 2/3, 67,3% dos milionários escoceses, pagaram menos pelo seu veículo mais caro do que a norma para todos os milionários pesquisados. Sendo acumuladores de riqueza, os afluentes de origem escocesa têm riqueza para passar a seus descendentes. Nossa pesquisa revela que os descendentes dos escoceses se tornam independentes tanto economicamente quanto emocionalmente já quando jovens adultos. Assim, a tendência é que eles não irão exaurir a riqueza dos pais. Os membros do grupo de origem escocesa conseguiram instilar em sucessivas gerações seus valores de economia, disciplina, realização econômica e independência financeira. Estes valores também são traços típicos da maioria dos milionários que fizeram por si mesmos. Pequenas populações. Muitos estudos sobre os afluentes tendem a subrepresentar os grupos oriundos de pequenas populações. Contudo, muitos desses grupos contêm altas concentrações de lares ricos. E quais são esses pequenos grupos? Estimamos que todos os 15 grupos descendentes de pequenas populações mostrados na tabela têm no mínimo 2 vezes a proporção de milionários do que a proporção para todos os lares americanos. Apenas cerca de 3,5% de todos os lares americanos têm um patrimônio líquido de 1 milhão. Todos os grupos listados na tabela contêm 2 vezes essa proporção. Os 15 juntos representam menos de 1% de todos os lares afluentes. Na verdade, há uma forte indicação de uma relação inversa entre o tamanho de um grupo e a proporção dos seus membros que são ricos. Em outras palavras, os grupos étnicos maiores contêm, em média, uma proporção menor de milionários do que os grupos menores. E o que dizer do número de anos que um elemento médio de um dado grupo de origem já passou na América? Quanto mais tempo ele está no país, menos probabilidade de produzir uma porcentagem alta de milionários. E por quê? Porque os Estados Unidos são uma sociedade baseada no consumo. Em geral, quanto mais tempo o membro médio de um grupo de origem já viveu na América, mais provável é que ele ou ela já tenha se socializado por completo dentro de um estilo de vida de alto consumo. A outra razão: os americanos de primeira geração costumam ser negociantes autônomos. O trabalho autônomo é um grande fator correlato positivo da riqueza. Isso não significa que ter um trabalho autônomo ou ser de primeira geração na América garanta que alguém seja milionário. A maioria dos americanos autônomos nunca irá acumular nem mesmo níveis modestos de riqueza. O mesmo é verdade para a maioria dos americanos de primeira geração. Porém, hoje há 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos que nasceram em outros países. É uma variedade genética muito grande. Note também que 12% dos 500 maiores empresários da revista ENC são americanos de primeira geração. Poderíamos esperar que os filhos, filhas, netos e netas dessas pessoas tivessem automaticamente sucesso econômico. Até mais do que seus pais e avós, mas não é verdade. Discutiremos as transferências intergeracionais com mais detalhes nos capítulos 5 e 6. Mas permita-nos explicar neste momento por que a próxima geração costuma ser menos produtiva economicamente do que a última. Victor e seus filhos. Considere o caso de Victor, um empresário bem-sucedido, que é um americano de primeira geração. Empresários como ele sempre se caracterizaram por sua economia. Pouco status, disciplina, baixo consumo, risco e muito trabalho duro. Mas depois que essas maravilhas genéticas se tornam sucessos financeiros, o que acontece? O que eles ensinam aos seus filhos? Será que eles os incentivam a seguir o exemplo do pai?
Será que seus filhos também se tornam donos de empresas de escavações, consertos de telhados, negociantes de ferro velho e assim por diante? Com toda a probabilidade, não. Menos de 1 em 5 segue essas carreiras. Não. Victor quer que seus filhos tenham uma vida melhor. Ele os incentiva a passar muitos anos na faculdade. Victor quer que seus filhos se tornem médicos, advogados, contadores, executivos e assim por diante. Mas ao incentivá-los a isso, na essência, Victor os está desencorajando a se tornarem empreendedores. Sem saber, ele os está incentivando a adiar sua entrada no mercado de trabalho. E, naturalmente, ele os incentiva também a rejeitar seu estilo de vida frugal e seu ambiente autoimposto de escassez. Victor quer que seus filhos tenham uma vida melhor. Mas o que exatamente Victor quer dizer com isso? Ele quer dizer que seus filhos devem ter uma boa educação e um status ocupacional muito mais alto do que ele próprio teve. Para ele, uma vida melhor também significa ter coisas melhores, belas casas, automóveis novos de luxo, roupas de boa qualidade, ser sócio de certos clubes. Mas Victor se esqueceu de incluir nessa definição do que é melhor muitos elementos que foram as pedras fundamentais do seu próprio sucesso. Ele não percebe que ter uma boa formação também acarreta certas desvantagens econômicas. Os filhos adultos de Victor, instruídos como são, já aprenderam que se espera um alto nível de consumo das pessoas que passam muitos anos numa universidade ou numa escola profissional. Hoje, seus filhos são SAR, subacumuladores de riquezas. São o oposto de seu pai, o negociante bem-sucedido que andava de macacão azul. Seus filhos estão americanizados. Eles são parte da geração de alto consumo e de adiamento do emprego. Quantas gerações são necessárias para que um grupo étnico que hoje contém milhares de Victors se torne americanizado? Não mais que algumas poucas. A maior parte passa para a faixa americana normal dentro de 1 ou 2 gerações. É por isso que a América precisa de um fluxo constante de imigrantes com a coragem e a tenacidade de Victor. Esses imigrantes e seus filhos são constantemente necessários para substituir os Victors da América. Os autores Todd e Alex. Vários anos atrás, fomos solicitados a realizar um estudo sobre os ricos na América. Fomos contratados por Todd, o vice-presidente da subsidiária de uma grande empresa. Os ancestrais de Todd eram ingleses. Seus antepassados já estavam na América antes da independência. Mais recentemente, eles possuíam indústrias de aço na Pensilvânia. Todd, seu descendente direto, frequentou uma escola particular exclusiva na Inglaterra. Na universidade, jogava rugby. Todd, como muita gente, sempre acreditou que os ricos herdam sua fortuna. Também acreditava que a maior parte dos ricos tem raízes inglesas. E o que aconteceu com as firmes opiniões de Todd depois que ele nos acompanhou nas pesquisas de campo, conhecendo os milionários da América? A maioria dos milionários pesquisados eram composta de ricos de primeira geração e não eram de origem inglesa. A maioria frequentou escola pública, dirige carros americanos e prefere um sanduíche ao caviar. E ao contrário de Todd, a maioria leva uma vida frugal. Houve outro fato que fez Todd compreender melhor as coisas. Durante nossa pesquisa, um empresário chamado Alex aproximou-se de Todd e de outros funcionários da empresa. Alex queria comprar a firma que empregava Todd. Mas quem era esse tal de Alex, afinal de contas? Seu pai imigrou da Rússia para a América antes do nascimento de Alex. O pai era dono de uma pequena firma. Alex formou-se numa universidade estadual. Todd perguntou, mas como é possível que esse sujeito queira e tenha os recursos para comprar a empresa? O pai de Alex respondeu sucintamente, os russos são os melhores negociantes de cavalos. Alex é um multimilionário que fez a si mesmo. É o protótipo da história de sucesso americana. E inversamente, Todd e outros como ele são uma espécie de risco de extinção. Algum dia podem até ficar extintos.
Isso é especialmente verdade para aqueles que gastam muito tempo em reminiscências acerca de como os seus falecidos antepassados fundaram estradas de ferro, fundições de aço e serviços de expresso postal a cavalo, muito tempo atrás. Frugal, frugal, frugal. Eles vivem muito abaixo dos seus meios. A primeira vez que entrevistamos um grupo de pessoas com pelo menos 10 milhões, decamilionários, a sessão acabou sendo bem diferente do que havíamos planejado. Fomos contratados para estudar os milionários por uma grande companhia internacional de crédito fiduciário. Nosso cliente queria que estudássemos as necessidades dos indivíduos com alto patrimônio líquido. Para garantir que nossos decamilionários se sentissem muito bem durante as entrevistas, alugamos uma luxuosa cobertura no East Side, um bairro chique de Manhattan. Também contratamos 2 bufês especializados em comidas finas. Eles organizaram um menu com 4 patês e 3 tipos de caviar. Para acompanhar, sugeriram uma caixa de vinho Bordeaux de alta qualidade, safra 1970, e uma caixa de um maravilhoso Cabernet Sauvignon 1973. Armados com esse menu que achamos ideal, esperamos com entusiasmo a chegada dos nossos decamilionários. O primeiro a chegar foi um que apelidamos de Sr. Bud. Aos 69 anos, milionário de primeira geração, o Sr. Bud possuía vários terrenos comerciais valiosos na área metropolitana de Nova York. Também era dono de 2 empresas. Você nunca imaginaria, pela sua aparência, que ele possuía bem mais de 10 milhões. Sua roupa era absolutamente normal e comum, um terno e um sobretudo bem usados. Mesmo assim, queríamos fazer o Sr. Bud sentir que nós compreendíamos perfeitamente o que um decamilionário espera em relação a bebida e comida. Assim, depois de nos apresentarmos, um de nós perguntou: Sr. Bud, posso lhe servir um copo de Bordeaux 70? O Sr. Bud olhou para nós com uma expressão intrigada e disse: eu bebo uísque e 2 tipos de cerveja, grátis e Budweiser. Disfarçamos nosso choque ao perceber o verdadeiro significado da mensagem desse decamilionário. Durante a entrevista subsequente, que durou 2 horas, os 9 decamilionários se mexeram muito na cadeira. De vez em quando davam uma olhada para o buffet, mas nenhum deles sequer tocou nos patês, nem tomou os nossos vinhos finos. Sabíamos que eles estavam com fome, mas eles comeram apenas as torradas. Detestamos desperdiçar comida. O que fizemos com nossas comidas e bebidas? Não precisamos jogar fora. Os funcionários da empresa que nos contratou na sala ao lado consumiram quase tudo. Naturalmente, com a ajuda dos 2 autores. Parece que todos eram gourmets. Entretanto, nenhum de nós era decamilionário. Uma base para se construir a riqueza. Hoje sabemos muito mais sobre o estilo de vida dos ricos. Hoje em dia, quando entrevistamos milionários, oferecemos um lanche mais de acordo com o modo de vida deles. Oferecemos café, refrigerantes, cerveja, uísque quando o evento é à noite, e sanduíches de pão de forma. E, naturalmente, lhe pagamos entre 100 e 250 por cabeça. Às vezes oferecemos incentivos adicionais. Muitos deles já escolheram um grande urso de pelúcia, bastante caro, como um de seus prêmios não monetários. Eles nos dizem que tem um neto ou neta que acharia o máximo ganhar de presente um urso daquele tamanho. É de se lamentar que algumas pessoas julguem as outras segundo suas preferências em matéria de comida, bebida, terno, relógios, carros e assim por diante. Para eles, as pessoas superiores têm um gosto fino quando se trata de bens de consumo. Só que é muito mais fácil comprar produtos que indicam superioridade do que ser realmente superior em termos de relação econômica. Dedicar seu tempo e dinheiro ao esforço de parecer superior muitas vezes acarreta um resultado predizível, uma realização econômica inferior. Quais são as 3 palavras que traçam o perfil dos ricos? Frugal, frugal, frugal. O dicionário Webster define frugal como um comportamento caracterizado por ou refletindo economia no uso dos recursos. O oposto de frugal é perdulário.
Definimos perdulário como um estilo de vida marcado por gastos abundantes e excesso de consumo. Ser frugal é a pedra fundamental de construção da riqueza. Contudo, com demasiada frequência, os perdulários recebem promoção e sensacionalismo por parte da imprensa popular. Por exemplo, sofremos um bombardeio constante de exageros da mídia sobre chamados atletas milionários. Sim, é verdade que alguns membros dessa população são milionários. Mas se um jogador de grande talento faz 5 milhões por ano e tem 1 milhão de patrimônio líquido, isso não é grande coisa. Segundo a nossa equação de riqueza, quem ganha 5 milhões e tem 30 anos de idade deveria ter como patrimônio líquido 15 milhões ou mais. Quantos jogadores altamente pagos têm um nível de riqueza dessa categoria? Acreditamos que é apenas uma minúscula fração. E por quê? Porque a maioria deles tem um estilo de vida perdulário e pode sustentar esse estilo de vida enquanto estiver ganhando uma renda muito alta. Tecnicamente, eles podem ser milionários, ou seja, ter um patrimônio líquido mínimo de 1 milhão ou mais. Porém, tipicamente ficam embaixo na escala dos par, os prodígios acumuladores de riqueza. Quantos lares na América ganham 5 milhões por ano? Menos de 5 mil entre os quase 100 milhões de lares, isso significa cerca de 1 em 20 mil. A maioria dos milionários nunca chega a ganhar nem 1/10 de 5 milhões em um ano. A maioria só se torna milionária depois de ter 50 anos de idade ou mais. A maioria é frugal e poucos deles poderiam ter sustentado um estilo de vida de alto consumo e, ao mesmo tempo, terem se tornado milionários. Mas o estilo de vida perdulário vem de jornais e o tempo na TV. Com demasiada frequência, os jovens escutam a doutrina: quem tem dinheiro é mão aberta. E se você não mostra, é porque não tem. Dá para imaginar a mídia fazendo sensação em torno do estilo frugal do milionário americano típico? Quais seriam os resultados? Baixos índices de audiência na TV e falta de leitores. Porque a maior parte dos que constroem riqueza na América são pessoas que trabalham muito, levam uma vida simples e não têm o menor glamour. Sua riqueza raramente foi ganhada por meio de loterias, jogos esportivos ou programas de perguntas e respostas. Porém, são apenas esses ganhos repentinos tão raros que a imprensa alardeia. Muitos americanos, especialmente os SAR, ou subacumuladores de riqueza, sabem como lidar com os aumentos na sua renda. Eles os gastam. Sua necessidade de gratificação imediata é muito grande. Para eles, a vida é como um programa de perguntas e respostas. Os ganhadores recebem dinheiro rápido e presentes vistosos. Os espectadores sentem muita empatia pelos concorrentes. Basta ver os altos índices de audiência desse tipo de programa. As pessoas adoram ver suas substitutas ganhando carros, iates, eletrodomésticos e dinheiro vivo. Porque estes programas de perguntas e respostas nunca oferecem uma bolsa de estudos como prêmio? Porque a maioria das pessoas quer uma gratificação imediata. Eles não querem trocar um prêmio como, digamos, uma van, por 8 anos de estudo numa escola noturna, mesmo que um diploma universitário possa se traduzir mais tarde num valor equivalente a uma dúzia de vans.